Salve, salve, galera! Estou de volta aí com mais um vídeo no canal, com um convidado todo especial. Então, Deus abençoe a você que acompanha aí no canal, José Henrique. Estamos juntos aí. A nossa missão é evangelizar, é o meu lema aí desse canal. Então, antes de começar a vinheta aí, eu quero que a nossa amiga apresente aí, Ana Paula. Salve Maria! Muito bem, a Ana Paula aí atualmente está fazendo faculdade de Farmácia. Muito bem. Já fui religiosa há um tempo, o Henrique participou da comunidade que eu fazia parte, obviamente na área masculina, e enfim, é isso aí. Está morando em Teresina, está deixando um pouquinho no Maranhão, mas está aqui passando as férias. Muito bem, mas a gente não veio falar da Ana Paula em si, né? A gente veio dar um testemunho de fé e através de um questionamento, né? Porque muitos católicos, a gente estava debatendo esses 2 dias, porque muitos católicos infelizmente estão aí deixando a sua fé, abandonando a sua fé. Então, solta aí, roda a vinheta aí. Vamos lá, então pessoal, como a gente já falou, a gente vai falar sobre por que muitos católicos desistem de sua fé. A gente vai citar aqui 3 motivos, né? Mas antes desses 3 motivos, a gente quer fazer um pouco da introdução, né? Ao nosso pensar como católico, que a gente vê muitas, conhecido mesmo, pessoas, nossa família, parentes, amigos próximos da gente vê que simplesmente assim abandonam a fé e a gente fica se questionando, poxa, o que é que falta de nós católicos para que as pessoas de fato vejam que a igreja é a única e santa, una. E a gente pode ver assim que às vezes deixa a desejar, né? A gente vai citar a questão da falta de conhecimento, doutrina, que a palavra de Deus é muito clara, né, Ana Paula? Que diz assim, que muitos se perdem por falta de conhecimento. Não, isso é verdade. E uma coisa interessante é porque, assim, é como o Henrique falou, né? Hoje o que falta muito pra gente é a leitura. Porque, assim, existe uma questão do pastoreio, do sacerdote poder nos doutrinar através da homilia, através, né, de encontros, palestras e tudo mais. A gente pode estar buscando esse conhecimento. Mas hoje a gente sabe que, infelizmente, nossa igreja também tem uma questão um pouco... o pastoreio deixa de desejar. Mas isso não significa que a gente tem que simplesmente lavar as mãos e deixar como está. Nós, como católicos, é obrigação nossa estudar a doutrina católica, estudar o catecismo, procurar livros, palestras. Hoje a gente tem tantos sites. O Henrique gosta de comentar, Padre Paulo Ricardo. Então, tá, sou eu. Tem um site do Henrique Soares. Tem um site chamado Veritatis Splendor, não sei se alguém já ouviu falar, mas depois a gente deixa o link aí embaixo. Mas existem tantos sites que a gente pode estar procurando, livros, principalmente leiam, gente, não fiquem só em vídeos, leiam a doutrina católica e tudo mais para você entender. Por quê? Muitas vezes, infelizmente, nas nossas paróquias, a liturgia, a vida da paróquia não condiz com aquilo que a igreja ensina. Às vezes, infelizmente, até os nossos sacerdotes ensinam coisas contrárias à nossa fé. E aí isso destrói a nossa fé, e aí a gente pode se perder a nossa alma, perder a Cristo, por conta de que a gente simplesmente não quer sair do nosso comodismo e procurar realmente uma verdadeira fé. Se alimentar pela oração, né, pela doutrina, pela oração. Inclusive, hoje mesmo eu li uma frase de São Jerônimo, onde ele dizia assim, que pela oração nós falamos com Deus, mas pela leitura Deus fala conosco. Então é bom que a gente leia a doutrina católica para a gente poder saber. Eu vejo muitos cristãos, o Henrique também já deve ter visto isso, Sim. Muita gente dentro da igreja que tá lá na igreja há muito tempo e participa de pastoral, participa de pessoas encontros. de frente, pessoas que estão na frente, de né? muito tempo, né? E de repente sai da igreja. Por quê? Porque a fé virou um clube, um encontro social, alguma coisa, mas não se aprofundou verdadeiramente no encontro com Jesus Cristo. Gente, a religião não é um grupo, um clube, não é um grupo que você vai ali no sábado para jogar um futebol, não é. É uma relação para com Deus. E é justamente, Ana Paula, esse ponto que a gente quer aprofundar um pouco, porque, como Jesus disse, onde 1 ou 2 estiver reunido no meu nome, aí eu estarei. No sentido de que tem esses grupozinhos, entre aspas, de amizade, que muitas vezes a pessoa que não firma sua fé, concretizada na doutrina, conhecimento da igreja, sacramento e tudo mais, não vai deixar a sua fé. Porque o que acontece? Muitas pessoas deixam a sua fé por causa de pessoas.
Porque não vai... Tá num grupo de oração, num grupo de jovens, mas tá mais pela amizade do que por Cristo, né? A questão da amizade fala mais alto e o Senhor fica assim um pouco de lado, né? Que isso está acontecendo muito, infelizmente, na nossa igreja, né? Que as pessoas deixam. E isso, literalmente, por causa de que não tem conhecimento. E pessoas que estão à frente de grupos grandes, né? Da pastoral familiar, grupo de jovens também, a PJ, também vários grupos assim que é conhecido da igreja nossa carismática, que acontece muito. E o que dói muito assim de saber são pessoas que têm uma caminhada longa, mas essa caminhada assim não é tão longa porque não tem tanto conhecimento. Se a gente for citar versículo bíblico, citar o catecismo, as pessoas não têm assim conhecimento para defender, porque se chegar para uma pessoa assim, por exemplo, um coordenador da pastoral familiar, por exemplo, diz assim: por que os católicos a gente faz essas perguntas simples? Por que o católico faz o sinal da cruz? A pessoa fica assim: não sei. Aí faz outras perguntas simples. Por que venera Nossa Senhora? Por que venera Nossa Senhora? Por que batiza criança? São muitas perguntas, tantos questionamentos que a igreja, a doutrina, o catecismo em si, tem resposta. Só que o problema é que a gente é acomodado e que a gente não procura conhecimento, né? A igreja católica é riquíssima em sabedoria. E se a gente de fato conhecer, a gente nunca vai se perder, não perde a fé. Até porque a gente também tem que confiar um pouco na sabedoria da igreja no sentido, gente, são 2000 anos de história da igreja, né? Então, todo nesse tempo, acredite se quiser, por as perguntas mais difíceis sobre fé que você possa ter, acredite se quiser, a igreja sempre vai ter uma resposta plausível. Existem coisas que não dá para a igreja responder, que nem a ciência responde, ninguém responde, né? Até porque quando se fala de fé, não existe uma prova concreta, né? A fé é justamente se lançar na escuridão. Mas, assim, voltando, exemplo de Paulo, né? Hoje que a igreja celebra Paulo, né? Se jogou, se lançou, né? São Paulo interceder por nós. Então, é aquele que evangelizou os pagãos, né? Então, se você não tem um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, não adianta uma briga simples, uma simples briga dentro de um grupo, um desentendimento, ou até mesmo a rotina de estar ali sempre em grupo, não frutifica. Olha, se você entra num grupo da igreja por pessoas, por seu bem-estar, não frutifica, não vai ter frutos. Uma hora cai na rotina. Entendeu? Vai virar um grupo de amizade, ótimo, é muito bom ter amigos, claro que sim. Mas apesar dos amigos, seu melhor amigo tem que ser Nosso Senhor, tem que ser Nossa Senhora. Então, se você não tem esse encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo e depois um aprofundamento na sua fé, não adianta, a gente sempre vai sair a gente vai perder o foco do que é realmente a religião, que é essa questão de nos ligar a Nosso Senhor, que as pessoas muitas vezes dizem assim: eu não tenho religião, eu falo diretamente com Deus. Mas a própria palavra religião significa se religar a Deus, né? Ligar-se a Deus por meio de quê? Por que a gente precisa da igreja? Uma pergunta. Por que a gente precisa da igreja? Deixa os comentários aí embaixo, viu? Se vocês quiserem tirar dúvidas. Por que a gente precisa da igreja? Gente, pela igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo deixou os sacramentos. E esse sacramento só é passado a nós pela igreja. Você não pode se confessar se não tiver um sacerdote. Você não pode comungar o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo se não houver um sacerdote. O matrimônio, sim, ok, precisa do marido e da mulher, mas os sacramentos em si, eles vêm a nós por meio da igreja, né? Nós nos salvamos, até porque, por exemplo, na oração do Pai Nosso, né, Deus ele nos pede que os irmãos estejam juntos para chamar Deus de Pai, né? É uma questão de comunidade. Deus instituiu essa comunidade. A gente não pode viver nossa religião sozinho dentro de casa, né? Então, por que nós temos a igreja e não podemos abandoná-la? A gente tem que saber disso e se aprofundar na doutrina. A gente compra o catecismo da Igreja Católica. Pode ser aquele amarelinho, mas eu recomendo também o São Pio X, que é perguntas e respostas. Doutrina, muito bom. Doutrina. E rezem, porque só doutrina, existem muitas pessoas ateus, outras religiões que leem também o catecismo até para estudar a nossa religião. Mas sem a fé, sem esse encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não vai frutificar, a gente não vai salvar nossa alma. Se vocês quiserem pesquisar mais, conhecer mais, coloque no YouTube, no Google, Porque Sou Católico. Vocês vão ver a palestra do Felipe Quino, do Pai Paulo Ricardo. Tem até um livro também que o Cris vai ler 2 vezes. Muito bom. Então, muito bem. Então, pessoal, tem vários pontos, né, que a gente vai colocar aqui. O primeiro ponto que eu vou ler aqui, pegar para vocês na colinha. Eu imaginava Deus, primeiro ponto aqui. Eu imaginava Deus como um velho de longas barbas brancas, sentado numa nuvem do céu. Agora eu já enxergo o quanto isso é ridículo. O cristianismo é simplesmente uma fantasia. Eu não sei dizer quantas vezes já ouvi ex-católicos fazendo comentários desse tipo.
imagem de desenho animado de um Deus barbudo ou de anjos com asas fora incorporadas ao nosso subconsciente. Até Michelangelo pintou Deus desse jeito na sua famosa criação. Eita! Mas nós temos que lembrar que as imagens de seres imateriais nunca foram feitas para serem interpretadas literalmente. Elas são apenas símbolos que pretendem ilustrar verdades metafísicas abstratas que a imaginação sozinha não consegue entender. Concluindo aqui o primeiro ponto, a representação de Deus feita por Michelangelo, nome difícil, era muito menos uma descrição literal do que um comentário visual sobre a sabedoria, a temporalidade e a eternidade de Deus. Então é um primeiro ponto, né? A questão da imaginação, né? As pessoas olharem as imagens, é o primeiro ponto. Esse ponto aqui que a gente pode assim mastigar. Ele aborda bem essa questão da visão errada que muitas vezes nós temos de Deus, né? Por exemplo, isso aí pode ser melhor explicado por um sacerdote. Sim, Padre certeza. Paulo Ricardo, por exemplo, eu indico ele assim, que ele é o mais famoso. Enfim, ele fala muito da teologia da libertação. E, por exemplo, na teologia da libertação eles vão colocar Jesus como um Deus libertador. Quando fala-se do Deus libertador, que você vai se aprofundar na teologia da libertação, Deus parece mais um líder de sindicato, e sinceramente eu não gosto de sindicato, né? Eu não gosto daquelas reuniões chatas. Então eles colocam Deus como se fosse um líder sindicalista, vamos fazer revolução, vamos lutar pelas lutas sociais. Não que a gente não tenha que deixar de lutar, né? de lutar por uma certa igualdade e tudo mais, a justiça, né, dos homens. Mas tira-se toda essa divindade de Nosso Senhor, essa beleza dele, da humildade, da sua graça, da sua fortaleza, da sua redenção das nossas almas, em primeiro lugar, né? Jesus, em momento nenhum na Sagrada Escritura, ele promete que você vai me abraçar a fé e nós vamos conseguir tudo, justiça social, paz mundial. Ele não fala disso, muito pelo contrário. Ele fala de morte, de guerra, de tudo, espada para matar, enfim, tudo, né? Então, essa compreensão errada. Na teologia de libertação vai colocar Deus como esse líder sindicalista. Ou se coloca um Deus chato. Gente, eu já fui em tanta homilia e coloca um Deus como um Deus tão chato. Um Deus assim tão amor. É um Deus tão assim, jujuba. É sério, fala de amor, não é? E às vezes bota um Deus sentimental, né? Também. Isso, um Deus tão sentimental. E assim, eu sou mulher, ok, eu sou um pouco romântica, mas eu vejo cada homem olhando pra Jesus assim, ó. Cara, perdão, Senhor, mas eu sei que tem homem que olha assim, cara, não tem vontade de seguir a Jesus, porque Jesus é tipo assim, uma jujuba, sabe? É um líder de açúcar, entendeu? Não tem aquela vontade de seguir, então é uma compreensão errada até da pessoa de Jesus e da sua religião. Por exemplo, essa questão das imagens, né? Muitas pessoas saem da igreja católica e dizem assim, eu não vou seguir um Deus morto, vocês seguem um Deus morto aí na cruz, mas isso aqui simboliza a salvação é através disso aqui, ó. A vitória. A vitória foi através da cruz. A morte foi pregada na cruz. E redenção, ele venceu. Jesus venceu duas palavras minhas, a dor e a morte, ele venceu. Até porque é muito melhor você meditar na ressurreição do que na crucificação, né? É muito melhor a gente pensar na vitória do que no sofrimento. Vitória, né? Mas é por isso que a igreja prega tanta cruz, que é para dizer, meu filho, sem isso aqui, não tem a vitória, entendeu? Não é só sabor de mel, não, meu filho. Primeiro é fel. É tanto que Jesus fala, é sabor de fel, aí depois vai pro sabor de mel. Essa palavra é muito forte, anuncia a si mesmo, as nossas vontades, o nosso bem-estar, tomar a cruz, aceitar Jesus, né, na nossa vida. Eu uso muito nossos irmãos das outras religiões, são milhares, aceita Jesus. A gente podia falar para eles, aceita a cruz também? Aceita a cruz, porque aceitar a cruz é aceitar Jesus. Isso. Muito bem. Ponto 2. Ponto 2, vamos ler aqui só um pouquinho aqui pra gente poder... Aqui, ó. O ponto central do cristianismo é fazer o bem e ser uma boa pessoa. Eu posso fazer isso sem religião. Primeiro argumento das pessoas. Você viu o mesmo Deus, né? Não, a gente ouve muito isso. Deu meu meio, né? Aí, muitos católicos que não conhecem só fé, abraçam o protestante. É mesmo Deus, né? Então, é mesmo. Aí deixa... Isso realmente é assim. Cheio, né? Mas eles deixam muito a desejar, porque a gente não tem tanto conhecimento. Eu digo, pra mim mesmo, então, não conheço nada, nem 1% da igreja, né? Mas o básico que eu sei é ter um argumento para defender minha fé, nossa fé na igreja católica. Quando eu pergunto às pessoas qual elas acham que é a mensagem central do cristianismo, a resposta mais comum é esta: ser uma boa pessoa. Não, dá um enfoque aí, dá uma dramatização. Ser uma boa pessoa, né? Tá. Imagina, você é uma boa pessoa falando mal da mãe de Deus? Me diz aí.
Se a pessoa chegar falando mal da sua mãe. Não, e outra coisa, ser boa pessoa, qualquer um consegue fazer, viu? Dependendo da religião, você pode ser bom. Aí ele escolheu um A versículo. questão não é essa. Escolheu um versículo bíblico que diz assim. Aí Jesus fala assim, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Então, no sentido assim, o bem, todo bem que você faz, tem a ação de Deus. Mas aí tem que ter um discernimentozinho aí, né? Que às vezes a gente está fazendo uma coisa boa ali, pensa que está fazendo, mas não está fazendo. Porque primeiramente quando você fala contra, critica uma igreja, só no social você já está sendo assim, subjugado, né? Porque é a falta de respeito. Primeiramente, né? Então, você diz que é crente aí, bate no peito protestante, então cadê o respeito? E nós também, como católicos, também temos esse dever de respeitar, mas quando fala mal da nossa doutrina, da Maria, de tanta coisa, a gente tem que botar o pé e defender, como essa Globo aí, que, tá? Eu ouvi um vídeo hoje. Eu vi um vídeo hoje compartilhando um exército de Nossa Senhora, que tá no grupo abençoado no WhatsApp, inclusive vou passar o link pra te acompanhar, muito bom. Eles fizeram um vídeo, inclusive tem até pastores defendendo também os católicos, os pastores defendendo o católico. No sentido de que a Globo fazendo uns vídeos lá de respeitando a Mãe de Deus, né? Com vários autores da Globo, né? Com bucho assim, respeitando, tipo assim, virgem, grávida, essas coisas, tem ofendendo mesmo a Mãe de Deus. Então é um ponto assim que a gente fica assim meio... A gente que é católico é para testar a nossa fé. A gente que é católico fica incomodado com isso, pode analisar, porque você não está sendo católico de fato, não. Porque a nossa doutrina que está sendo aí subjugada, que está sendo ofendida, né? Nossa doutrina católica está sendo ofendida. A gente tem, como se a gente ama a nossa fé, se a gente ama a nossa igreja, com certeza a gente vai defender. É como falar mal da nossa mãe, a nossa igreja. Não, e uma coisa, porque hoje se fala muito de respeito. E assim, como o Henrique deu aí, né? A resposta mais comum que as pessoas acreditam que para ser um bom cristão é ser uma boa pessoa. Ser uma boa pessoa é ser uma pessoa respeitosa, mas calma aí, né? Não é ser respeitosa com aquilo que nos desrespeita, que principalmente desrespeita a Deus. Por exemplo, entrando em alguns assuntos, por exemplo, a pessoa pode ter, no caso de aborto, tem pessoas que dizem, o corpo é meu corpo, minhas regras. E, mas eu entendo o sofrimento da pessoa, a pessoa lá tá, enfim, eu sei. Tem vários casos de pessoas que são abandonadas pelo namorado, pelo marido, pela família, não tem condição de criar criança e tal. Aí a pessoa, não vou julgar o motivo dela querer abortar. Ok, você não julga o motivo dela querer abortar, mas você não pode permitir que essa pessoa aborte. Não pode, porque é uma vida. Entendeu? Então, você não vai julgar o motivo que levou ela a fazer aquilo, mas você não pode deixar. É a mesma coisa uma pessoa que você vê uma pessoa tentando se matar na sua frente. Ela tem 1001 motivos para se matar. Você não vai julgar o motivo dela querer se matar, mas se ela colocar uma corda no pescoço na sua frente, não é possível que você deixe? Vai deixar? Com certeza não. Não vai deixar se matar. Aí gritar, chamar alguém, a mesma forma, não deixe que ninguém cometa um aborto. Outra coisa também, existe o respeito à questão da homossexualidade. Você respeita, é a opção sexual daquela pessoa, mas ela precisa saber que para toda a nossa vida existem regras. Se para nós que somos heterossexuais, a gente tem que viver a castidade para poder se casar, por que homossexual também não? Ele tem que viver a castidade. A igreja chama os homossexuais a viverem a castidade. É uma vida difícil? Muito difícil. Viver a castidade é fazer praticamente um voto de celibato para poder seguir a Deus, né? Eu sei que é muito difícil, é uma luta contra a carne, mas isso aí todo mundo tem, seja hétero, seja homossexual. Mas saiba que para seguir a Cristo nós temos que abandonar o pecado, né? De fato. Temos que abandonar o pecado. E existem pecados sim, uns mais graves, outros menos graves. Tem esse negócio de dizer, todo pecado é pecado. Pecado é pecado, mas existem os mais graves e os mais leves. Então, tem isso. Outras tantas coisas que falam desse sentido. Para ser uma pessoa boa, a pessoa vem na minha casa e começa a falar mal das minhas imagens, de Nossa Senhora, não sei o que, eu vou ficar calado. Não é agredir a pessoa, é você saber responder. Tá aí o motivo da gente poder ter que estudar a doutrina, pra gente saber responder. Não só saber responder, mas saber perguntar também. Porque eu não sei vocês, mas eu já cansei de protestantes chegar me perguntando, indagando sobre imagens, sobre a cruz, sobre Nossa Senhora, sobre um monte de coisa. Por que você também não faz uma pergunta para eles? Veja só, São Paulo, há 2000 anos, São Paulo vem falando do celibato. Você já perguntou por que na igreja protestante não existe celibato? Por que lá não tem ninguém que consagra sua virgindade? Porque na igreja católica, na igreja católica tem os padres e tem as freiras.
Uma vez indagando isso de um protestante, ele falou, não, agora tem. Aí eu, agora, 2000 anos depois da morte e ascensão de Jesus Cristo, vocês tiveram uma iluminação bíblica e vamos aprovar o celibato. Isso foi numa igreja particular, entendeu? Não foi numa igreja de denominação grande. Não foi expandida para todos os protestantes, não. Não. Então, outras coisas você pode perguntar, por que vocês não fazem isso também? Se a igreja fala, a Eucaristia, isso é verdadeiramente a minha carne, verdadeiramente meu corpo. Evangelho de João. Você quer tirar dúvida, lê o Evangelho de João. Enfim, outras tantas coisas. Então, ser uma boa pessoa é você saber se preparar e se defender. Uma frase que eu vi muito interessante uma vez é que dizia assim, que o cristão, ele é pacífico, não pacifista. Que existe uma diferença. Pacífico, eu tô aqui, eu tô na minha, mas não vem mexer com quem tá quieto, entendeu? Pacifista é aquele diplomata, não, gente, calma, todo mundo vai ficar calmo. Não, meu amigo. Tem uma teoria que as pessoas usam assim. Mexeu. A religião verdadeira é aquela que prega o amor, aquela que vive o amor. Você precisa seguir uma religião, isso aí é moralista, isso aí é coisa de social, isso aí é instituição. Mas se a gente for ver, só estudar a história, você percebe, né? Que a igreja, se as outras religiões existem, é porque a primeira foi a católica. A Bíblia, tudo existe por causa da igreja católica. E a igreja católica, de fato, prega o amor. Olha para a vida dos santos. Muito bem. Terceiro ponto, a Ana Paula vai ler pra gente. Aí. Alguns pontos interessantes. Pega essa do... Aqui? Começa aí. Muitos indivíduos da igreja cometeram uma enormidade de erros e de decisões erradas. Essa igreja está cheia de pecadores e eu não quero fazer parte disso. Você é um santo? Você é um pecador! Não, você é um santo! Eu sou um miserável pecador. Aí nós o pessoal fala assim, você é da igreja porque ali dentro tem mais pecador, Maria, irmã, não sei o que. Mas meu amigo, se a pessoa está passando de cura da alma, ela tem que estar ali dentro mesmo. Os pecadores têm que estar. Jesus mesmo falou, né? O reino de Deus se alegra por a conversão de um só pecador do que 99 justos que não precisam de conversão. Então, se você é pecador, então esteja na igreja, por favor. Temos que ter sempre muita sensibilidade para com o que foi machucado por indivíduos que fazem parte da igreja. Eles têm razão. A igreja está cheia de pecadores, sempre esteve. Desde as traições de Pedro e Judas. Aí começou daí, os primeiros a servir o Cristo. Mas, ao mesmo tempo que a igreja está cheia de pecadores, ela também é uma igreja una, santa, católica e apostólica, fundada por Jesus Cristo, guiada pelo Espírito Santo. Abandonar a igreja porque ela está cheia de pessoas pecadoras é como desistir da academia. Se liga! Você gosta de malhar? É porque ela está cheia de pessoas fora de forma. Esse magro aqui é seu Madruga. Tá assim, cara. Porque essa gente... Temos que promover a reforma da nossa igreja, mas de dentro dela. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. Uma coisa interessante, eu não sei se vocês conhecem a vida de São Francisco. Eu não vou contar a vida dele toda, mas eu vou contar um pedacinho ali de uma coisa que aconteceu com ele. Que São Francisco, quando ele foi visitar o Papa do Vaticano para poder pedir a bênção para ele, né? Ele não permitiram ele se encontrar com o Papa porque ele estava todo sujo, mendigo, esfarrapado. E o que acontece? Ele foi para fora, dormir, passar a noite, né? E aí tava chovendo. Isso aí, parece que era um chiqueiro mesmo. Chiqueiro dos poucos. E aí o Papa tava lendo a liturgia, rezando a liturgia, e chegou próximo à janela e ouviu ao longe, né? Eles cantando e tudo mais, cantando salmos, hinos a Deus, né? Alegres. E ele olhou aquilo e ficou, nossa, né? Ok, beleza. Aí ele fechou, terminou de rezar e foi dormir. E durante a noite, ele teve um sonho, né? Ele teve um sonho. E, enfim, ele acordou e no dia seguinte, Francisco tentou de novo se encontrar com ele e ele permitiu. O Papa mesmo disse que se ele voltasse lá era para permitir isso. E quando ele voltou, o Papa simplesmente desceu lá do presbitério, que era um lugar bem alto, porque assim, o Papa é um monarca, gente, ele é um rei. Ainda mais naquela época, né? E ele tinha um tronozinho, né? Então ele desceu, correu até Francisco, né? Se ajoelhou aos pés de Francisco e beijou os pés dele. E disse que ontem Deus me revelou, eu tive um sonho, onde a igreja estava em ruínas e um mendigo segurava os dois pilares da igreja, segurando os dois pilares, né? E a igreja em ruínas. E Deus dizia alguma coisa para ele, no sentido de que esse era um enviado meu, alguma coisa para restaurar. E o Papa viu que aquele mendigo era Francisco, aquele homem que estava na frente dele, né? Então, falando sobre reforma, é justamente isso. Você tem que reformar a igreja de dentro para fora, começando com você. Porque Francisco, ele nunca chamou ninguém para seguir ele. Nunca chamou ninguém para seguir ele. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca chamou ninguém. Aos poucos, alguns foram chegando, outros ele chamou, né? Outros ele chegou lá, vem que doravante eu farei pescador de homens, né?
mas ele reformou a igreja. Primeiramente ele se converteu, depois ele reformou fisicamente uma igreja e aos poucos pessoas foram se convertendo pelo testemunho dele. Então é muito fácil você dizer que a igreja está cheia de pecadores e não querer se misturar com ele. É fácil. Entendeu? Agora é difícil é você ser um santo, você se converter, tornar-se uma pessoa justa e ajudar outras pessoas a sair do pecado, ajudar as outras pessoas a se manter firme na fé, né? Pois Isso aí, muito bem. Antes que a gente quer mudar as pessoas, a gente tem que mudar primeiro. De fato. Verdade. Muito bem. Então, para finalizar, para fechar, já tá com bastante minuto aí. Então, galera, foi um prazer imenso estar aqui com vocês nesse vídeo, com a Ana Paula, né? Está aí morando em Teresina. Sempre eu fiz esse convite para ela e ela aceitou, fico muito grato. Obrigada. Agradecer a Deus pela oportunidade também, porque tudo é graça de Deus. E a gente fica feliz, nossa missão é mesmo Evangelizar. Valeu!